Bom, gente, é muito bom estar aqui mais uma vez, dentro daquele propósito do Grupo Unis, né, que é empoderar a gente para transformar realidades. E cada semana a gente traz aqui um assunto de relevância, principalmente para cada um de nós que vivemos aqui na nossa região, vivemos aqui na nossa terra, e é bom que a gente tenha sempre temas, e temas com pessoas que entendem, não, eu ouvi dizer. E hoje um dos temas que nós vamos discutir, ou o tema que nós vamos discutir hoje, é sobre cooperativa. Nós temos várias na nossa região, nós temos, né, ela tem um papel fundamental na nossa economia, e hoje nós vamos discutir um pouquinho isso. E para discutir com a gente, eu estou recebendo aqui José Marcos Rafael Magalhães. Ele iniciou a vida na carreira militar, graduado em Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, várias pós-graduações, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Japão e China. Foi diretor e presidente de grandes corporações como Nokia, Siemens, Telemar, Oi, Pegasus, entre outras. Atual presidente da Minasul e membro de inúmeros conselhos do setor cafeeiro. Estamos aqui com o professor Márcio de Oliveira Pereira, contador especialista em finanças corporativas, mestre em administração e desenvolvimento organizacional, professor na graduação e pós-graduação do Grupo Unis nas áreas de finanças e controladoria, superintendente da Unimed Varginha e consultor de finanças de empresas. Também estamos aqui com Renato Rezende Paiva, graduado em Engenharia Agronômica pela ESAL, atual UFLA, inúmeros cursos de formação de executivos, gestão, governança corporativa, foi vereador por 2 mandatos em Varginha, como também foi o presidente da Câmara Municipal, secretário da Indústria e Comércio, conselheiro fiscal da Fundação Procafé, conselheiro da Fundação Rocha Braga, conselheiro de administração do Sicoob Credivar e diretor de negócios do Sicoob Credivar, sendo comerciante e produtor rural. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Afinal, gente, o que é uma cooperativa? Bom, professor, se me permite, iniciar, uma cooperativa é uma reunião, de algumas atividades ou alguns trabalhos, serviços, com objetivos não econômicos, por essência, no cooperativismo, mas que, de certa forma, essas categorias é uma possibilidade de trabalho justo e uma remuneração digna. Então, é uma forma diferente, de pensar aí o meio empresarial com o objetivo e a proteção do cooperado. Então, assim, só para a gente tentar entender um pouco, quais as diferenças, afinal, de uma empresa, uma sociedade e uma cooperativa? Que diferença que tem nisso? Professor, já corroborando e incrementando um pouquinho mais aí o comentário do Márcio, hoje nós temos uma evolução do cooperativismo. Hoje nós temos empresas cooperativistas. Para enfrentar a inovação, para enfrentar a eficiência necessária no mundo de negócios de hoje, as cooperativas se modernizaram, se digitalizaram e se profissionalizaram muito. Então, elas têm que realmente disputar espaço com empresas privadas. Então, por isso, essa nova nomenclatura de uma empresa cooperativista. Por que cooperativista? Porque ali temos uma união de pessoas com o mesmo interesse e os fins dessa cooperativa é fomentar, no caso nosso, uma cooperativa de produção. Então, nós somos uma entidade de fomento ao produtor rural. Então, nós estamos ali para auxiliá-lo. E uma característica muito interessante de cooperativa é que o cooperado ele é dono e cliente ao mesmo tempo. Então, é uma administração bem difícil, bem diferente das que eu já pude participar na minha vida profissional. É uma outra cultura, né? É uma outra cultura, uma outra forma de ver as coisas e muito interessante, porque a união faz a força, né? E eu dou um exemplo, claro, no café. Nós temos 85% dos nossos cooperados pequenos proprietários. Eles sozinhos são mais vulneráveis do que juntos. Juntos a gente tem uma condição muito melhor de produzir algo que seja do interesse comum. Outra característica que é importante a gente citar é que o cooperado elege seus conselheiros. E outra coisa, ele escolhe o destino da sobra. Então, diferentemente das empresas, o próprio cooperado acaba definindo o destino das sobras. Essa questão, que o cooperado ele escolhe os seus dirigentes, os dirigentes da cooperativa? Os conselheiros, que são os estratégicos. Ah, interessante. E o conselho contrata os executivos.
No Então, caso da cooperativa de trabalho médico, ainda se elege dirigentes e conselheiros, né? Nossa governança é um pouquinho diferente, né? Então a gente ainda tem eleição pelos próprios cooperados, eles elegem seus dirigentes e seus conselhos. E depois tem um corpo técnico. É bom colocar né? também, Stefano, que onde existe o cooperativismo, mesmo que ele não seja o melhor, ele disciplina o mercado, ele baliza o mercado, ele ajuda em todos os setores. Entendeu? Então, não significa que a cooperativa está sendo a melhor naquele determinado setor, mas o simples fato dela existir e como ela trabalha objetivando o melhor para a maioria, ela acaba trazendo o mercado para níveis que as pessoas conhecem. Uma coisa que nós estamos sentindo, eu acho que todos nós, né, que vivemos aqui na nossa região, e a olhos vistos, o crescimento das cooperativas, inclusive as suas próprias estruturas físicas, né? O que há então hoje? É uma conscientização maior sobre a questão? Eu vou dar até um outro exemplo que até me assustou. O Unis tem já há algum tempo um conselho empresarial, né? E nós fomos convidados, até devido às cooperativas que fazem parte, para ir ao Chile para que a gente pudesse discutir com o pessoal do Chile sobre a questão de cooperativas, né? Ou seja, como sendo referência às cooperativas aqui. Realmente está acontecendo isso ou é só impressão minha? Sim, professor. Eu vou dar um dado aqui do último relatório da Alceng, que é a Organização das Cooperativas de Minas Gerais. Quer dizer, nos últimos 5 anos nós temos percebido um aumento significativo em todas as áreas. Dentro da Alceng nós temos cooperativas médicas, cooperativa da área financeira, da área de produção, área de transporte e assim por diante. Então nós temos notado todos os segmentos um crescimento da cooperativa. Café, que é o nosso ramo principal, nós saímos do ano passado o ano atrasado para o ano passado, de 36% para 40% de todo o café do Brasil passar por cooperativas. Isso que foram comercializados. Alguns cafés vão por lá, são trabalhados e comercializados fora, mas só comercializado na faixa de 40%. Tivemos um crescimento no último ano de 4%. Nos últimos tempos, se a gente olhar, a gente tem um crescimento grande, não só na questão da comercialização, como também na questão da comercialização do produto, como também na comercialização dos insumos. Então, a nossa cooperativa Minas Sul, nos últimos 5 anos, nós saímos de um faturamento de 450 milhões para 1,5 bilhão. Um crescimento muito grande, quase uma cooperativa por ano. Isso na parte de faturamento. Na parte de cooperados, de 2.900 para 8.500, 8.500 famílias cooperadas lá. Então, são números que realmente mostram, representam essa sua percepção. Então, mas isso é devido a um amadurecimento dos associados ou de repente, a profissionalização também das cooperativas? Eu acho que as duas coisas, né, Márcio? Você havia citado, né, de alguns anos para cá, no próprio sistema, né, OCB, vem com muitos cursos de capacitação, exigências, né, no caso de cooperativas de crédito. Hoje não é qualquer pessoa que pode assumir, ele tem todo um trâmite a ser cumprido, né? E realmente está crescendo. Hoje no mercado de saúde, né, o sistema Unimed representa 38% dos beneficiários de plano de saúde. Né? Vem num crescimento um pouco menor, que no nosso caso está muito relacionado à geração de empregos, né? Plano de saúde está muito relacionado, mas vem crescendo sistematicamente. E como você falou até de locais físicos, né, há uma tendência hoje, no nosso caso, né, que a gente chama de verticalização. A gente fazer toda a cadeia produtiva da saúde dentro da própria cooperativa. Então é comum, como nós temos hoje, nós temos um hospital, uma ressonância magnética, nós temos uma cintilografia. Então há uma tendência de investimentos, e talvez esse também seja um outro diferencial da cooperativa, né, que os cooperados deliberam sobre as obras. A gente vem notando essa maturidade dos cooperados aceitarem o reinvestimento na cooperativa. Eu queria até, às vezes, porque o pessoal que não compreende, vocês podiam explicar um pouquinho o que é isso? Esse reinvestimento. Como é que funciona isso? Que os próprios cooperados, né? Dá um exemplo nosso para não ficar bem materializado e bem claro. Nós já incorporamos que a obrigação de formação do produtor, de formação do cooperado e a obrigação de fornecer informação para ele é da cooperativa. Então nós temos retornado para eles muito além do que dividir sobras, que isso é uma coisa meio que toma com a mão, entrega com outra. Então a nossa cooperativa já estabeleceu uma meta de quantidade de sobras que deve ter. Nós temos que entregar muito mais serviço e produtos para o cooperado do que distribuir dinheiro.
porque são eles mesmos que produzem esse dinheiro. Então nós estamos com a missão de formar esses nossos cooperados, esses nossos produtores, informá-los, né? Primeiro formar, porque senão se ele não tiver formação, com a informação na mão não vai fazer nada. E de uma forma muito mais ágil, que hoje a tecnologia permite, né? Então nós temos os nossos programas de computador, nossa app, que a pessoa acessa por um celular ou por um computador e faz tudo lá da lavoura dele, por exemplo. Ele verifica como é que está o mercado, como é que está o preço do café naquele dia, naquela hora, ele pode comercializar pelo o seu smartphone, ele pode fazer vendas no mercado futuro, facilita a gestão dele, facilita a condição dele estar gerindo o seu negócio, né, de forma ágil e eu diria com as informações corretas. Então, muito do que é retornar para o nosso cooperado é formá-lo e informá-lo para que ele trabalhe bem a sua gestão. São várias as formas de retorno, né? Tanto essa do resultado em si, que o cooperado vai e vota em assembleia, a forma que ele quer que a gente faça, né? Parte em investimento, parte em retorno em capital, parte em capitalização da própria cooperativa, para ela poder continuar crescendo e investindo mais, parte no seu dia a dia, cobrando menos, né? E balizando os preços dos serviços bancários, no nosso caso, e de taxas de juros. Então, o dia a dia você já vai retornando. Fora isso, você ainda tem o resultado do mês. E, além disso, que faz parte da gente estar atuando no crescimento de conhecimento e tudo mais, a gente tem parcerias, né? Parcerias com o Unis, parceria com o Sebrae, parceria com o Senar, tudo visando a melhor gestão, né, dos negócios, da propriedade e da vida da pessoa. E esse reinvestimento, professor, até vendo que o Zé Marcos falou, na verdade, hoje o cooperado entende que quanto mais serviços, né, cooperativo proporcionar para ele, no final é dele, né? Então, no conceito antigo era só sobras, né? Lucros, né? Que a gente chama de sobras em cooperativa. Hoje não, ele fala, se a cooperativa estiver bem capitalizada e a gente reinvestir na própria cooperativa, ela vai gerar mais serviços para ele que é dono, né? Então, e a maior propaganda nossa é o boca a boca. É o boca a boca. Né? Porque acaba que, no nosso caso, nós crescemos mais de 30% em operações de crédito, mais de 30% em depósito, mais de 20% em resultado, com relação ao patrimônio. Então, o cooperado enxerga que está sendo bem gerido, enxerga os retornos que tem e ele acaba acreditando e vendo também o resultado, né? O Unis é cooperada nossa, pode olhar na conta que teve um resultado bem razoável. E nesse sentido, Renato, e colocando muito, né, como você está citando, as cooperativas têm tomado um espaço extremamente interessante, principalmente as de crédito, né? Os bancos hoje tradicionais não conseguem competir em várias situações com cooperativas. É um setor muito competitivo, né? Porque hoje tem os bancos digitais com custos mínimos. Também já entra numa ruptura. Nós trabalhamos no modelo híbrido, né? A gente está desenvolvendo o digital, a gente tem todos os produtos que os bancos têm, mas a gente precisa estar próximo, precisa estar presente. O cooperado gosta dessa consultoria diária e da presença de alguém. Outra coisa, os bancos estão saindo dos pequenos municípios e nós estamos entrando nos pequenos municípios. Isso é bom porque você dá uma assistência em termos de sistema financeiro, além do que nós temos um sistema tributário perverso para o pequeno município. No teu caso, é bom, eu acho que até que você já sabe, mas você tem muito contato aí com as pequenas cidades. O sistema tributário ele devolve o dinheiro arrecadado com impostos para cidades que produzem. O pequeno município tem pouco comércio e pouca indústria. Então, ele não produz, ele só recebe o fundo de participação dos municípios. E aí, não existindo sistema financeiro, as prefeituras ainda têm conta e pagam os seus funcionários. Às vezes a prefeitura é a maior empresa daquele município e paga os seus funcionários na cidade vizinha, que é um pouquinho maior, que tem uma agência bancária. O que acontece? As pessoas vão para lá e acabam gastando dinheiro no comércio da outra cidade. Então, os pequenos municípios brasileiros, eles estão sofrendo uma diminuição de tamanho até por falta de assistência creditícia. Olha, interessante. E nessa linha, eu gostaria só de complementar, a capilaridade que a cooperativa tem naturalmente, ela resguarda essa condição. Nós sempre estamos lá, tanto para captar o produto que é feito, que é ali produzido na área rural, como também para levar insumos. Então, as grandes empresas de insumos fornecedoras nossas, ela tem interesse de usar o canal da cooperativa para colocar
pequeno proprietário, não podemos falar pequeno produtor, que eles enfrentam muitas dificuldades, segundo a ministra, são pequenos proprietários e grandes produtores. E a cooperativa viabiliza isso. E só para vocês terem uma ideia, dos 85% dos pequenos proprietários da Minasul, eles representam 50% da produção. Então, é uma representação importante e eles têm que ser levados em conta, tanto para a captação do seu produto, como para levar até lá os insumos que eles precisam. Agora, gente, em todo segmento cabe o cooperativismo? Eu acredito que sim, com toda certeza. Né? E o que falta muitas vezes para que tenha esse incentivo em outros setores? É organização? É falta de conhecimento? Eu vejo que esses outros setores estão buscando o cooperativismo naturalmente. Eles viram que realmente você reinventar a roda do lado de alguém que já está com essa roda rolando é uma burrice, é uma falta de inteligência. Pleonasmo aí. Então nós vemos aí os grandes conglomerados se juntando e formando, fazendo parcerias para formar um bloco mais... Às vezes até associações. Exatamente. Né? Então, não só cooperativas, nós percebemos que é uma solução. Tá? Eu vejo que quando você olha a OCB, né, a nossa Organização das Cooperativas do Brasil, e quando a gente vê alguns movimentos internacionais, fica claro que o cooperativismo, a forma de fazer a coisa de maneira mais eficiente e conjunta, com menos, eu diria, repetição de ações, fica muito melhor para a economia, para a população. E a tão falada ESG, a sigla aí, nós temos então o S sendo atendido, o social sendo atendido. Tá? E essas outras categorias, né, Stefano, às vezes já são beneficiadas, né, outras categorias pelas cooperativas. Na nossa região, aqui em Minas principalmente, as cooperativas agrícolas, né, de crédito de saúde são muito consolidadas, né, e isso indiretamente ou diretamente já ajuda a população como um todo. Nós né? estamos em 3 segmentos que são muito tradicionais, né, no cooperativismo. O médico, né, a Unimed é conhecida no Brasil inteiro, o cooperativismo do produtor rural, que também é muito tradicional, a Minasul mesmo tem mais de 50 anos. Começou até com vocês, não foi do café? As primeiras cooperativas foi do café, sim, né? Sim. E as cooperativas de crédito que estão crescendo absurdamente, né, propagando aí o sistema de crédito. Então, esses 3 setores, eles puxam o crescimento do cooperativismo. Mas a gente começa a ver supermercados pequenos se aliando para compras, a gente começa a ver farmácias se aliando. Hoje, o fotovoltaico, né, as cooperativas de consumidores de fotovoltaico, que aí pode pegar qualquer pessoa, qualquer empresa. Então, o cooperativismo, ao longo do tempo, no Brasil, ele vem crescendo, né? As pessoas estão entendendo a importância dele. Às vezes não é uma cooperativa legalizada, mas é uma cooperação, né, entre pessoas, né, que é um dos princípios nossos. Né? Então, às vezes não tem uma cooperativa montada, legalizada, mas estão várias pessoas se associando no modelo cooperativo. E mais do que isso, professor, nós estamos vendo a intercooperação. Por exemplo, a minha conta na Credivar era número 18. Éramos 50 produtores que montamos as primeiras 18 contas lá, e a minha 18 até hoje. Da mesma forma, na parte da Unimed, nós temos convênio, né? Nós temos uma associação, vamos colocar assim, para a questão de referenciar a rede nossa, né? Trabalhar. Exato, nós temos o nome correto eu não vou saber, mas como se fosse uma cooperativa médica também, de assistência ao produtor rural, mas que tem uma autogestão. De autogestão, é um plano de saúde, mas que tem convênio com a Unimed. Então aqui nós estamos intercooperando nos 3 ramos aí. No fundo, é inteligente estarmos intercooperando. Tem uma coisa que eu acho que todos nós que vivemos nesse cenário, como a gente vive hoje econômico, né, a gente tem que... Não dá mais fazer nada sozinho, né, gente? Nós temos cada dia, isso se demonstra cada dia, a união de forças, a união de vontade, a união de visão para obter um resultado. Por exemplo, um pouco antes, né, num dos programas anteriores, a gente estava discutindo justamente uma ruptura através de startups, né? O que hoje é uma grande realidade e que, de repente... A startup, às vezes, tem um movimento até um pouco inverso. Ela pensa muito, primeiro, ensina aquele seu projeto e depois que tem uma abrangência, né, mundial até. Né? E hoje a questão das cooperativas, e eu estou puxando muito essa questão das cooperativas nessa discussão para a nossa região, porque nós vivemos aqui. Né? E ela demonstra cada dia, olha bem o termo, né, uma agressividade sadia na questão de um crescimento e ao mesmo tempo do seu papel social, como foi colocado isso. Né? Aqui na região sul-mineira, há muita parceria entre as cooperativas do mesmo segmento ou cada uma tem sua realidade própria,
suas questões Eu acho que próprias. cria um sinergismo, né? A gente busca, sabendo que trabalha da mesma forma, que pensa da mesma forma, cria. Nós somos um dos maiores parceiros da Minasul. A gente tem essa parceria do plano de saúde, do produtor rural especificamente, né? De autogestão, que a gente também é parceiro. E a gente hoje trabalha junto com a Unimed. A rede Unimed é credenciada, né, no plano, o plano é credenciado lá. No nosso caso, nós estamos firmando outra parceria com a Unimed para poder, porque nós hoje somos uma livre admissão, a gente atende também a pessoa física e o comércio, estão criando outra parceria com a Unimed. Para que seja um ponto de vendas, né, de um plano de saúde dentro do banco. Interessante. Dentro do banco. Terminando isso aí é Tá até uma quase. coisa nova. Tá? Aí, ó, novidade. A gente está quase no finalmente aí para que seja um agente, né, comum, né, vai ser bom, né, para o cooperado, né, da Credivar, e para a Unimed é mais um ponto, né, de atendimento ali e de vendas, né, mesmo para a gente trabalhar junto. E vocês, né, que hoje são... Professor, eu queria só incluir um comentário. Eu vejo que ainda tem um caminho muito grande para a gente percorrer. A gente tem muito mais oportunidades para ainda avançar na questão da intercooperação. Às vezes a gente ainda percebe uma cultura, questão de cultura, mais um certo bairrismo, uma certa busca de independência, mas a inteligência tem que ser maior do que essa vaidade ou esse bairrismo, e a gente caminha para que se acerte isso, né? A população, a nossa sociedade, o próprio Brasil não pode conviver com situações de ineficiência. A gente imaginar, por exemplo, uma cidade de 20 mil habitantes, você ter ali 4 cooperativas do agro, né? 4 cooperativas de cafeicultores e ainda montando barracões, montando lojas separadas. À primeira vista parece uma competitividade ali, uma competição que ajude, mas a gente perde sinergia. Então nós temos muito que avançar ainda. Eu fiquei muitos anos na área de telecomunicações, que é um mercado absolutamente agressivo, e eu senti, participei no Rio de Janeiro, por exemplo, de empresas fazendo parcerias, empresas como a Vivo, que são, os espanhóis são muito competitivos, TIM, os italianos, não vou dizer mafiosos, mas também competitivos, claro, os mexicanos também agressivos demais, e a Telemar antiga também com seus, e no alto de um prédio se colocava uma torre para várias antenas, vamos brigar lá embaixo, aqui custa R$200 mil um espaço de 4 metros quadrados, vamos colocar junto aqui e vamos disputar lá embaixo. Então tem, mesmo com às vezes em determinado momento com conflito de interesse, tem muito a se caminhar na mas eu acho, aí você tocou numa questão que é importante, né? É uma questão cultural mesmo, muitas vezes a gente não ter projetos, como aqui na nossa região, um projeto único de desenvolvimento, um projeto que leve, a gente acaba vendo muito apostas individuais, até mesmo na cidade. Essa cidade aqui tem que puxar isso para cá, ou seja, como se fosse uma questão que é uma questão cultural que tem que mudar. Isso. Né? E vai ter que mudar. Vai ter que mudar, porque não é inteligente. Não é. Nós temos que ver o bem maior. Né? Por exemplo, eu dei um exemplo esses dias, até no debate que a gente estava aqui num programa como esse. Por exemplo, você sai em qualquer outro lugar do país, né? Você vai visitar, por exemplo, uma região X. Você não vai para aquela cidade, você vai naquela região que aquela cidade faz parte. E com isso, você vai desenvolvendo uma região. Aqui, igual aqui, isso é uma discussão danada, nós temos tudo aqui na região. Né? Nós temos, se for fazer um turismo ecológico, tem aqui, se for fazer um turismo religioso, tem aqui, se for... Tudo nós temos aqui e nós não sabemos trabalhar junto. Problema da e aí vaidade onde as cooperativas comum, eu acho que vem ajudando. Esse problema da vaidade é comum a todos nós, tá? Por quê? Nós estamos inseridos no mercado global. Tá? No nosso caso, quem são os players que estão aí no sistema financeiro? São enormes, tá? Eles têm uma condição muito grande. No caso deles, são inúmeras cooperativas aí. E à medida que você adquire escala, você serve melhor em todos os setores. A Unimed, de agora em diante, ela ainda tem também os feudos pequenos aí, igualzinho a gente, e ela vai ter que conviver com grandes planos internacionais que vão entrando no Brasil. Quer dizer, a gente tem que estar unido, né? Questão de sobrevivência, tá aí. Questão de sobrevivência. A gente tem que perceber. A pequena cooperativa, ela não vai sobreviver também. Ela precisa de escala também, porque senão ela não vai consegue gerar os benefícios e tudo mais. Prestar esse serviço. Esse movimento, né, Renato, ele vai ter que acontecer naturalmente, né, da mesma forma, né, que os grandes grupos na área de saúde, bancos, enfim. Né? E nós temos exemplos, né, de sucesso. Só complementando aqui, o Sul, né, que está um pouco mais adiantado que a nossa região Sul ali.
Nós temos exemplo no Paraná de muito intercooperação e recentemente participando de uma live com presidentes de cooperativas, foi dito numa última que se juntaram 3 cooperativas, fizeram uma muito grande lá, 3 cooperativas grandes. Depoimento do presidente, olha, os problemas quando a gente junta não é fácil, os problemas se multiplicam por 3, mas a força é elevada ao cubo. Então é muito mais vantagem, você pode multiplicar a dificuldade de se ter um entendimento, depois que você acertou, aí é elevado ao cubo, é uma potência diferente a força de 3 cooperativas juntas. Não tem a dúvida que o maior movimento que vai ter no Brasil de agora em diante vai ser difusão de cooperativas. E tanto é, né, Renato, que nesse mercado tão competitivo desses grandes players, né, que a gente tem vivido, né, os exemplos, né, de crescimento em todos os segmentos nossos aqui, a gente vem crescendo sistematicamente. Eu brinco aqui, né, em Varginha, região, se a gente tirar as multinacionais aqui, quem são as maiores empresas? O Unis, Credivar, Minasul, Unimed são as maiores hoje, né? 1 bi de faturamento, nós temos faturamento de 250 milhões, 45 mil clientes, né, atendidos, mais, né, alguns contratos. Então, mesmo num mercado altamente competitivo, né, é o que o Zé Marcos falou, a gente vai potencializando ali, né? Com essa... E agora nós temos aí, né, eu acho que todos nós temos essa preocupação, mas ao mesmo tempo ações, né? O ano que vem, a partir do ano que vem, nós devemos estar entrando no 5G aqui no Brasil, ou seja, várias correlações, e aí numa questão da saúde mesmo. Eu estava numa palestra esses dias onde eu estou vendo alguns players discutindo o que o 5G vai ser capaz. E aí colocando a questão do plano de saúde, por exemplo, despencar danado, porque eu vou ter cabines de autoatendimento vinculadas a tudo mais. Uma outra estrutura, uma outra ideia, um outro pensamento, o que não tira de forma alguma a importância da cooperativa, por tudo que foi colocado aqui. Agora, as cooperativas estão também se preparando para isso, para essa ruptura, digamos assim, desse novo tempo? Dos modelos, sim, sem sombra, né? A gente, né, faz parte até, né, do CESULEB, a gente está participando, né, dos hubs, né, de inovação. O sistema Unimed já tem empresas contratadas também para inovação e tecnologia, né? Hoje, além, né, da situação do teleatendimento, né, que é muito discutido ainda, mas você tem um desperdício muito grande, né, na saúde ainda, né? Então, os exames são muito repetidos, né, nos consultórios. A gente quer, por exemplo, na Unimed, fazer um prontuário eletrônico geral para todos os cooperados, que na hora que o Renato chegar lá, o professor chegar, vai estar toda a descrição dele das últimas visitas, ou seja, é um ganho para o paciente. Não, mas muito. Né? E uma economia, e com isso a gente investir em novas tecnologias. Hoje as cooperativas, né, estão profissionalizadas e estão entendendo essa mudança. No caso da Unimed é o mesmo caso nosso, que tem a Nacional, né? Então, no nosso caso, existe lá o Bancob, que é o nosso banco prestador de serviço, ele tem um lab fechado, tá? E o que nós fizemos aqui embaixo? Quem somos nós? Pequenos, perto de toda a estrutura nacional. Mas nós estamos aqui no lab local, também trabalhando, também tentando levar inovação, aproveitar as oportunidades que acontecem. Então, a gente tem que estar inserido nesse mercado novo, nas oportunidades que aparecem. E a Minasul tem trabalhado demais nisso também, né? Nós temos, né, o Minasul 2030, nós estamos fazendo planejamento há 10 anos, e não é um trilho, né, uma trilha, né? Usando a metodologia mais moderna possível. Hoje nós estamos lá com a metodologia do Now, né, o Agora, o New, o Novo e o Next, o próximo. Nós estamos fazendo isso para verificar a sobrevivência nossa no futuro. Vamos supor que pegue realmente essa questão da carne a proteína, né, feita em laboratório. Né? Eles falam que daqui a 10 anos não vamos precisar ter mais gado no espaço. Né? Nós estamos olhando tudo que vai acontecer, nós estamos olhando a economia circular, como é que nós podemos fazer isso acontecer aqui. E é claro, temos a audácia, temos a coragem de estar sempre com tecnologia disruptiva. Né? A Minasul lançou aí uma previsão de safra com tratamento de imagem aérea, né? de vantes, né? que passam em cima das lavouras. Semana passada lançamos uma moeda, né? uma stablecoin. Nós temos aí o café, a primeira moeda que está lastreada por uma commodity, né? Uma surpresa para nós, a adesão, né? muito, muito grande. Então, essas coisas, algumas progridem, outras não, mas nós precisamos de estar testando e precisamos de estar chegando primeiro. Se nós formos a reboque, fatalmente teremos problemas. Né? Então, esse é o pensamento. Gente, infelizmente nós já vamos caminhando, né, para encerrar, porque senão a gente ficaria aqui tempo, porque para mim foi uma aula.
quando a gente pensa mesmo na minha área, por exemplo, de educação, né, talvez seja o mais difícil as universidades mesmo, muitas vezes, estarem aí pensando soluções conjuntas. Nós vamos ter que aprender demais com vocês que já estão num segmento bem avançado. E quanta coisa boa nós vimos aqui que a sociedade ou um cooperado pode ter, né, gente? Então, acho que é bom a gente começar a prestar mais atenção. E isso todo mundo fala, nossa, viu, a cooperativa bem cresceu? Não, tá lá. Aí, ó, hoje está sendo explicado o porquê, além de organização, tecnologia, vantagem para o cooperado e para a economia quanto um todo. Mas antes de encerrar, que a gente já tem que ir caminhando, eu queria pedir a cada um de vocês, se você tivesse de tudo isso que nós discutimos, deixar um recado final, você fala, isso da cooperativa, um recado final para quem está nos assistindo, o que você deixaria? Posso começar? Bom, nós como uma cooperativa de produção, nós podemos dar a certeza ao nosso produtor que o Brasil é a bola da vez. Nós, se formos competentes o bastante para nos unirmos, para fazermos a coisa de maneira eficiente, de maneira ágil, nós seguramente nos consolidaremos como o celeiro do mundo, e isso para a sociedade, para o país é excelente. Nós vamos estar gerando mais emprego, nós vamos estar gerando mais divisa, nós vamos estar gerando mais riqueza para o nosso povo. Então, o meu recado é que sejamos cooperativistas, façamos o que for melhor para o todo e não para cada um, e isso vai nos garantir um futuro excelente. Stefano, o que eu falaria é o seguinte, a grande maioria das pessoas que vem para o cooperativismo de crédito, vem porque um amigo falou, olha, não cobra manutenção de conta, eu fiquei 1 ano sem movimentar, não debitou nada na minha conta, não cobra isso, não cobra aquilo. O conceito é muito mais que isso. Tá? Participe do cooperativismo, seja ele de crédito, seja ele na produção rural, seja ele no setor de saúde, porque são pessoas inovando e trabalhando para que você tenha o melhor. Nem sempre você vai ser o melhor em tudo, até por falta de escala, por falta de condições, mas no global você acaba sendo o melhor, porque você está ali trabalhando para quem é dono, você está ali trabalhando para que a situação dele melhore, você é um consultor dele no dia a dia, tentando fazer o melhor para ele. Bom, professor, no nosso caso, né, um recado, né, que a gente deixaria além do nosso cooperado, né, que é muito próximo, hoje os médicos, donos da cooperativa, hoje nós queremos, né, para passar para a sociedade como um todo, que é exercer uma medicina de qualidade. O nosso foco hoje, enquanto operadora, né, em uma cooperativa de trabalho médico, é tentar trazer para a Varginha cada vez mais tecnologias na área de saúde, pensando, né, nesse trabalho médico, mas também pensando no nosso cliente, né, no nosso paciente também, que usa a nossa rede de apoio. Então hoje o nosso foco é totalmente investido na qualidade em saúde. Gente, obrigado mesmo, foi extremamente prazeroso discutir isso, aprendi muito, eu acho que todo mundo que assistiu aqui aprendeu bastante sobre isso. E a você, que tenta aí com a gente, né, tá mandando, inclusive as pautas estão chegando, que o pessoal está mandando. Quero agradecer muito e contar com você mais uma vez na próxima semana para a gente discutir um texto que seja, um tema que seja relevante aqui para a gente, como para a nossa região. Valeu, até!